Oi, eu sou o Patrick Olá, eu sou o Vitor. e a gente está aqui para fazer o segundo episódio de Fatia de Bio. E, bem, eu queria começar falando que o tema de hoje está muito relacionado com o dia a dia atual, porque a gente está gravando isso em 2020, durante o período de quarentena. Para quem estiver assistindo isso muito no futuro, se alguém estiver assistindo isso muito no futuro, né? A gente está em 2020 e a gente está em quarentena por causa do coronavírus. E se a gente não está, a gente deveria estar, né? Todo mundo deveria estar em quarentena agora para tentar frear um pouco como esse vírus está indo. E por causa disso, boa parte das nossas atividades passaram para o meio virtual, né? Para computadores, televisões, celulares. E, bem, vocês devem estar estranhando por que a gente está falando disso num podcast sobre biologia, mas se vocês já leram o título, vocês devem ter percebido que é porque o tema de hoje é sobre lixo eletrônico e como isso afeta os organismos vivos e o meio ambiente. Bom, um ponto muito importante quando vamos falar sobre o lixo eletrônico, ou também conhecido como o e-lixo, é a revolução tecnológica ou revolução tecnocientífica. A quarta revolução industrial, conhecida como revolução tecnológica, ela trouxe consigo o surgimento de novas tecnologias. Então, o mundo ele se transformou em um mundo tecnológico. E um exemplo de novas tecnologias que vieram com essa revolução tecnocientífica é a nanotecnologia e a impressão 3D. E com isso, houve um aumento da velocidade e da evolução dessas tecnologias pré-existentes. E isso trouxe um problema que já era conhecido, porém não tão explorado, que é a obsolescência programada. Pois é, né? Na realidade, esse problema a gente pode falar que ele vem bem lá de trás, porque na história da humanidade a gente está sempre inventando coisas e tentando arrumar jeitos de melhorar elas, né? Então, se a gente for parar para pensar, desde as primeiras revoluções industriais a gente está inventando tecnologias que vêm parar no momento que a gente está na história, muito modificadas, com várias novidades. E se a gente for parar para pensar no lixo eletrônico em si, a gente pode pensar nos computadores, celulares, que só começaram a ficar, existem, né, desde a metade, mas um pouco depois da metade do século passado, começaram a ficar mais acessíveis para o fim desse século, ou seja, em 1980, 1990, as pessoas já começaram a ter acesso a computadores, celulares para ter em casa. Celulares não necessariamente, né, que veio depois, mas várias coisas da tecnologia eletrônica a gente começou a ter em casa. E junto disso, também começou a ter um maior estudo sobre como melhorar esses aparelhos, como melhorar essa tecnologia. E esse tipo de tecnologia começou a evoluir cada vez mais rápido. E é por isso que a gente pode olhar para vários momentos da nossa história atual e ver como a gente achava a tecnologia daquela época obsoleta, né? Eu me lembro de quando eu era pequeno que eu usava um computador que ele tinha um Windows XP, ele era de torre e ele tinha um visor, né? Eu esqueci o nome, um monitor. Um monitor que ele era bem grande, parecia uma mini televisão mesmo. E tudo era muito pesado, eu não conseguia nem levantar do lugar, eu tinha medo de mexer e acabar derrubando, porque eu não ia conseguir segurar, ia quebrar e na época era muito caro. E na realidade, hoje em dia, a gente conta com vários aparelhos que talvez a gente pode falar até que são melhores, mais eficientes do que aquele computador, de maneira muito mais barata e muito mais leve, como por exemplo o notebook que eu estou usando agora para gravar, que tem até mais memória do que aquele computador, ou então o celular, que é um aparelho atual, um smartphone, né, um aparelho atual, e que tem tomado cada vez mais importância na nossa vida e que, parando para pensar agora, faz até mais coisa do que aquele computador com Windows XP que eu tinha mais ou menos em 2007, 2008. Falando sobre o celular,
Se a gente parar para pensar, pegarmos um celular de 20 anos atrás e compararmos com o modelo atual, notamos a diferença. Um celular de 20 anos atrás, ele durava muitos anos. Um celular atual, passou o prazo de garantia, ele já apresenta problemas e algumas vezes até antes mesmo da garantia. Então, às vezes não pensamos o porquê disso, por que que as coisas mudaram tão rápidas assim, porém isso está intrinsecamente interligado ao avanço das tecnologias e a produção em massa de tecnológicos e o desejo dos consumidores de querer acompanhar as mudanças tecnológicas. Isso é muito interessante, né? Porque eu não sei se você lembra de toda essa evolução, mas eu lembro de que quando eu era pequeno, eu mexia com um celular quebrado dos meus pais, que era um daqueles primeiros Nokias tijolão, e isso era em 2003, 2004, que eu meio que fiquei com ele só para brincar porque já estava quebrado. Mas depois de um tempo começou a surgir os celulares de bolso, né? Que eles eram bem pequenos, que eles tinham um visor e os números que você digitava já enviavam mensagem e que eles chamavam de flip, né? Porque você dobrava para guardar no bolso. E não muito depois já começou a surgir os primeiros smartphones, então iPhone, Galaxy. E no espaço de menos de 10 anos, a gente pode ver que até esses celulares mudaram muito, porque eu me lembro que no início era tudo muito, ou muito grande, ou cheio de botão, e hoje em dia os celulares são todos diferentes, meio leves, alguns nem tem mais botão direito, uns têm 4, 5 câmeras, enquanto eu lembro que nos primeiros ainda nem tinham, e tudo isso num espaço só de 20 anos. Além das novas tecnologias que vêm surgindo, né? Por exemplo, uma coisa que talvez fosse impensável no início dos anos 2000 eram aparelhos que nem a Alexa ou aquele Google que você consegue falar com torres que têm inteligências artificiais e que, se você tiver lâmpadas e outros aparelhos que se conectam com a internet, eles mesmos conseguem gerenciar isso para você. E a gente está falando disso porque isso é importante no que diz respeito à produção de lixo. Que nem o Vitor falou, os aparelhos hoje em dia eles se renovam muito rápido. Todo ano lança um novo modelo do celular que a gente já tem, com várias novidades. E a tendência é que a gente mude de aparelhos muito rápido. Então, nem sempre eles duram muito, e mesmo quando duram, a gente sente um pouco a necessidade de mudar de aparelho para tentar alcançar essas novas tecnologias que vêm surgindo, né? E isso, apesar de ser interessante para a gente, porque vários eletrônicos se tornam acessíveis e nós podemos comprar cada vez mais celulares e computadores novos que satisfazem as necessidades que a gente tem, também é ruim, porque isso significa que a gente está cada vez mais tocando de celulares e computadores e dispensando essas tecnologias mais rápido, o que também indica que, com o passar do tempo, a gente acaba gerando muito lixo eletrônico, muita coisa que a gente vai deixar de usar e que não vai dar necessariamente, né, um fim correto, como a gente vai ver a seguir. Sim, Patrick, isso é muito importante. E quando paramos para pensar sobre o que tem no lixo eletrônico que faz com que ele seja tão prejudicial para o meio ambiente e para a saúde humana? Bom, o que temos no lixo eletrônico de prejudicial são seus componentes. O lixo eletrônico ele é composto por substâncias extremamente tóxicas, como chumbo, níquel, cádmio, mercúrio, zinco, manganês e tantos outros. E essas substâncias, em contato com o solo, os lençóis freáticos e com o corpo humano, elas trazem inúmeros malefícios. E com relação aos dados sobre esse descarte incorreto, nós temos um cenário bastante triste. Infelizmente, o Brasil ele é o país da América Latina que mais produz lixo eletrônico e também é o que menos
recicla esse lixo, que faz o descarte correto dele. E isso vem muito da falta de compromisso das empresas que não atuam na política de logística reversa e também da falta de informação dos consumidores, que muitas vezes eles não sabem que esse material eletrônico é composto por essas substâncias tóxicas e que eles precisam ser descartados em locais adequados, não com os resíduos sólidos ou até mesmo com o lixo orgânico das casas mesmo. Pois é, e isso é muito perigoso na realidade. A gente não percebe porque não faz tanta parte do nosso dia a dia lidar com esses materiais, porque geralmente eles estão todos muito bem organizados dentro dos aparelhos. Mas a verdade é que os aparelhos eletrônicos eles são muito difíceis de lidar, porque eles não contam com grandes barras de chumbo dentro deles que a gente consegue retirar facilmente e reciclar. Está tudo bem disperso em vários componentes e por causa disso e também por causa da aparência exterior, geralmente a gente olha e pensa, é plástico e vidro. Tudo bem, sabe, descartar, porque o plástico é um problema, o vidro também, mas é uma coisa simples, quando na realidade não é. Esses materiais estão com todos esses metais que o Vitor falou e outras substâncias que, apesar da gente não poder elaborar muito aqui por que cada uma é tão tóxica ou menos tóxica ou o que cada uma faz, afetam a gente de um jeito ou de outro. Essas substâncias acabam trazendo problemas ou para nós ou para os animais, e quando a gente deixa isso solto no meio ambiente, a gente está sempre sujeito a lidar com todos esses problemas de novo. Por exemplo, alguns metais, por exemplo, o mercúrio, podem ficar soltos na natureza, só que em algum momento, por causa do que a gente se alimenta, isso pode chegar de volta na gente. Bem, vamos supor que um desses metais está sendo absorvido por uma planta e um animal vai comer essa planta. E vai acontecendo toda a cadeia alimentar até uma pessoa arrumar um animal que se alimentou de um grão que teve contato com esses metais e a gente vai se alimentar desse animal. Isso é um problema grande para a gente, porque ao longo dessa cadeia, esses metais, esses poluentes vão se acumulando e vão sendo captados pelos seres vivos e vão chegar na nossa alimentação, vão chegar na água que a gente bebe, vão chegar na comida que a gente come. E isso é perigoso porque a gente não percebe de primeira o dano que isso causa. A gente vai comendo esses materiais, esses poluentes, a gente vai recebendo isso no nosso dia a dia de maneira fracionada, né, bem dividida. Então não é um impacto que a gente vai sentir num primeiro momento, mas que pode causar mal para a gente mais na frente, né, no futuro. E por isso que é essencial que a gente tome esse cuidado e busque ir atrás de preservar o meio ambiente, de lidar melhor com esses materiais que a gente vai jogar no lixo, antes que isso afete a gente. E é importante falar que aqui eu dei um destaque para o ser humano, né? Mas, como eu falei, durante todo esse processo, o lixo ele vai parar também no meio ambiente, nas plantas, nos animais. E isso a longo prazo pode trazer problemas para ecossistemas e para vários seres vivos que também, como a gente pode lembrar, né, da época que a gente estudou ecologia no colégio e serviços ambientais, uma hora isso pode acabar impactando a gente de um jeito ou de outro, né? Patrick, é válido lembrar, né, que muitas vezes nós focamos o problema nos lixões. É o mais comum de se ver, né, que os eletrônicos eles são descartados de forma incorreta pelas pessoas e eles vão parar geralmente nos lixões. Porém, um exemplo até recente que ocorreu, né, foi da barreira do Vale do Rio Doce, né, que se rompeu. E aquela barragem, ela continha água com resíduos minerais. Então, aquela água junto com resíduos minerais, ela estava carregada dessas substâncias tóxicas que a gente
acabou de citar aqui. E isso trouxe um prejuízo incalculável, tanto para o solo e tanto para a água. Diversas espécies morreram, foram milhares de peixes que perderam sua vida, e isso acaba afetando tanto os animais que perderam seu habitat, perderam sua vida, tanto o ser humano que estava ali, que infelizmente tem que se alimentar daquele animal, porque é válido lembrar que várias pessoas sobrevivem com aquele trabalho de pesca, e também das pessoas que têm contato com aquele material carregado de substâncias tóxicas. Então, esse problema de minerais é, tóxicos, né, ele é muito importante de ser tratado. E é bom lembrar também que os minerais, eles são recursos naturais não renováveis. Então, a produção em massa, como o Patrick citou anteriormente, desses eletrônicos, ela faz com que um exacerbado número de extração de minérios aconteça. E, infelizmente, eles vão acabar uma hora se essa extração exagerada ela não acabar. Então, como é que podemos tentar resolver esse problema? Bom, no Brasil existe a lei 12.305 de 2010, e essa lei ela instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz como dever dos fabricantes de atuarem na criação de postos de coleta de lixo eletrônico, e também que as fabricantes façam parcerias com as revendedoras, né, e com cooperativas de reciclagem, para que esse lixo eletrônico ele seja destinado ao local correto e não seja depositado no meio ambiente. Então, como é que podemos buscar alternativas para depositar esse lixo eletrônico no lugar correto? Então, além dessa responsabilidade dos fabricantes, podemos investir em palestras para as populações, para que as pessoas elas sejam informadas do perigo que elas guardam em casa. Porque quando eu falo guardam em casa, é porque, como o Patrick sabe, muitas pessoas guardam muitos eletrônicos usados na sua casa. E isso, quando descartado de maneira incorreta, vai acarretar em tudo que tratamos aqui. Outra forma é a publicidade. O Patrick concorda comigo que não vemos hoje, estamos numa era da tecnologia, então não vemos nos comerciais das televisões propaganda sobre descarte correto de eletrônico, e também isso não é comum de se ver nas redes sociais. Então, infelizmente, tem pouquíssima publicidade a respeito desse tema, apesar da importância dele no cenário atual. E também a cobrança dos fabricantes, né? É importante que as pessoas elas passem a cobrar dos fabricantes, tanto as pessoas quanto as revendedoras, essa política de logística reversa, para que eles passem a arcar com essa responsabilidade que é deles por lei. Outro ponto importante para resolver esse problema é a instalação do sistema de coleta seletiva nas cidades, que infelizmente o Brasil conta com pouquíssimos municípios que possuem um sistema de coleta seletiva para o lixo eletrônico. Então, isso seria uma boa alternativa para que as pessoas passem a descartar esse material de maneira correta. E outro detalhe bastante importante é que quando falamos de eletrônicos, pensamos em computadores, em celulares, em notebooks, em televisões, que são os mais comuns. Mas um problema muito sério que existe também são os das pilhas.
as pilhas também são carregadas desses metais pesados, principalmente chumbo. E as pilhas, elas são descartadas também de forma incorreta. E as pessoas não dão a devida importância para esse instrumento, porque ele não é muito comum de ser é, não é muito comum de ser falado sobre os malefícios da pilha. E é importante também que as pessoas passem a descartar as pilhas, assim como telefones, computadores, de maneira correta. Então, como sugestão, temos alguns vídeos que separamos que falam sobre essa política de logística reversa e sobre o descarte correto desses eletrônicos. E se vocês puderem ver e compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas saibam sobre a importância de tratar sobre esse assunto e que as pessoas aprendam a descartar esses eletroeletrônicos de maneira correta e assim trazer benefício tanto para o meio ambiente quanto para a nossa própria saúde. E essa parte final sobre assistir os vídeos e se instruir, apesar de ser uma opção individual, né, uma atividade individual de começar a tomar cuidado com isso, é muito importante, porque às vezes a gente não percebe como isso é perigoso, como isso causa danos. O Vitor usou, por exemplo, o desastre que ocorreu do Rio Doce para exemplificar que é um modelo drástico, né? Foi um desastre que teve todo o dano da lama, com todos esses metais, mas que é algo que a gente precisa usar para ilustrar, até porque é muito importante lembrar que a vida, como um todo, é bem sensível. Todo mundo conhece, por exemplo, a história de seres vivos como corais, que mudanças drásticas na temperatura, na acidez da água, pode resultar na morte desses organismos. E isso é uma questão geral para a biologia. Tudo tem o seu ambiente correto, as suas circunstâncias corretas e pequenas alterações, mesmo que sejam feitas aos poucos por um celular, por uma bateria descartada da maneira incorreta, pode causar muito impacto lá para frente. E sobre o que o Victor falou de se instruir, é uma coisa fundamental, porque é uma atividade individual que a gente realiza e que acaba mudando as coisas sim. Precisa da nossa atitude para que isso mude de algum jeito. A coleta não vai chegar na nossa casa e pedir por todos os nossos eletrônicos que a gente não usa mais. Vai ter que ser uma ação nossa de levar no lugar que vai fazer essa reciclagem. Eu conversei um pouco com o Vitor até de que eu, pessoalmente, sempre fui uma pessoa que não sabia exatamente o que fazer com tudo isso. Então, eu tenho uma última gaveta de um dos armários daqui de casa, que é a gaveta de pilhas, que é onde eu jogo todas as minhas pilhas que eu não vou mais usar, que eu não sei exatamente o que eu faço com elas. Ou então celulares e notebooks que eu também não tenho mais como recuperar, mas que eu também não descartei ainda. E é uma questão pessoal, porque eu, por exemplo, moro numa cidade que é grande e que tem esses postos, mas que eu nunca tive essa ação de ir levar para esses lugares corretos. Agora eu não estou saindo, claramente por causa da pandemia, mas ainda assim, logo depois que tudo isso estiver melhor, eu vou tentar correr atrás dessas atitudes e recomendo bastante que vocês também assistam os vídeos e aprendam como lidar com essa situação. Então, agora a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast, então eu acho que eu gostaria de usar esse momento, primeiramente, para lembrar que esse é o segundo episódio do nosso podcast, que nós temos também o primeiro, que é sobre o início da filogenia das plantas, falando mais sobre o grupo Archaeplastida, e também a gente vai ter mais um episódio, que é sobre a evolução da tecnologia dentro dos experimentos de biologia. Foi feito pela Vitória e pelo Renan. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante. E agora a gente vai se despedindo. Espero que vocês tenham curtido esse episódio e os outros, porque acredito que vocês vão assistir. Tenham curtido os vídeos que a gente recomendou, que vão ser encontrados na descrição abaixo das fontes. E acho que é isso. Até! Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e recomendo bastante assistir os dois outros episódios. Fizemos com muito carinho.
E fiquem em casa, usem máscara, tomem cuidado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.